Fala, meus amores, meus alunos e minhas alunas. Se vocês querem saber quais medidas econômicas e o que pode gerar na nova crise do coronavírus no Brasil e no mundo, fica comigo até o fim desse vídeo, roda a vinheta e vamos começar. Fears that the Dow will drop and drop quickly, and we're already seeing that. Futures over the weekend were down so much that they actually had to put an emergency trigger that stopped trading, and the expectation and fear is that we will see markets in free fall this morning here in the US as they have done in the global markets already today. Let's get right. Primeira coisa que vocês têm que diferenciar é algumas compreensões erradas que nós estamos tendo a respeito dessa crise do coronavírus, tá? Ela não se trata de uma gripe, ela está mais próxima de uma doença pulmonar, seria mais parecida, por exemplo, com uma pneumonia. E outra coisa é que não se deve comparar com H1N1, nem se deve comparar também com a crise de 2008. Não esqueçam que a crise de 2008 foi uma crise econômica. A bolha especulativa, pessoal, americana, a bolha imobiliária americana, a bolha da economia chinesa, que estoura em 2008, que afeta a economia do mundo inteiro, nos davam a segurança de saber o que estava acontecendo, nos davam a segurança de saber como agir mediante uma crise financeira que trazia impactos culturais, políticos, geográficos, geopolíticos, de forma geral. Esta crise é uma crise de saúde, é uma crise, pessoal, sanitária, é uma crise de uma situação pandêmica, ou seja, é um outro momento de crise, é uma outra situação de crise que a gente não sabe exatamente como lidar com ela, a gente não sabe que medidas tomar, e muitas vezes vocês confundem que essa crise ela é da saúde e afetou a economia, tá? É uma das coisas que os economistas têm tratado muito com a gente, e é muito bom que vocês saibam disso, é que essa crise ela não é causada, a crise financeira não é causada pelo isolamento. A pandemia é a causa desta crise, tá? A pandemia gera essa crise. O isolamento é uma medida protetiva para diminuir os impactos que essa crise pode gerar no Brasil e no mundo. Bom, então agora a gente vai analisar o que alguns países do mundo, a nível de exemplo para vocês, depois a gente pesquisa mais, a gente posta mais para vocês, tá? É mais a título de que vocês entendam mais ou menos a linha de ação econômica e política de alguns países, para a gente entender como pode ser um guia, como pode ser um norte. Primeira coisa, Estados Unidos. Galera, mais de 2 trilhões, cara, do PIB americano serão utilizados para segurar a economia, segurar as empresas, segurar os trabalhadores norte-americanos. Outra coisa para a gente, tá, é que o Trump decidiu utilizar, ele convocou, inclusive via Twitter, para variar, tá? Ele convocou depois do Congresso, deu a documentação oficial, ele convocou, você pode ver aqui, tá? Empresas como a Chrysler e a Ford para voltar à produção, suas fábricas a toda, produzindo peças e respiradores, ventiladores pulmonares para as pessoas que precisam disso em situação hospitalar. Olha que interessante. Literalmente um uso, tá, do governo, um uso do Estado para intervir na economia, intervir nas empresas privadas. Interessante. Um outro país para a gente analisar de grande importância é a Argentina, que também criou a chamada renda básica populacional para abrigar, pessoal, tá? Para literalmente proteger, né, ajudar os desalentados do país. Serve para funcionários que são informais, né, trabalhadores informais, serve para pessoas que estão desempregadas e serve também até para estrangeiros que estejam no país em situação de necessidade, que também podem procurar o governo e receber esse auxílio. Um outro caso interessante é a Espanha, que vem inclusive recebendo apoio internacional de grandes economias e vai utilizar, já avisou que vai utilizar 20% do seu PIB. Olha o tamanho desse uso, tá? Se assemelha muito ali também à Alemanha, que vai utilizar mais de 30% do seu PIB, criando medidas de seguridade econômica, pessoal, medidas de proteção econômica para sustentar pequenas e médias empresas e para sustentar também, além dos microempresários, os trabalhadores informais, que hoje são grande parte dos trabalhadores do mundo todo. O exemplo inverso é o Irã, que o Irã já estava quebrado economicamente devido às sanções econômicas dos Estados Unidos, tá? O Irã hoje não tem condições gigantes de segurar sua economia, de segurar o pequeno trabalhador, muito menos o trabalhador informal iraniano. Outra situação curiosa é a Alemanha, que vai, pessoal, tá, pela primeira vez desde 2013, fazer dívidas públicas e anunciou, inclusive, investimentos de mais de 800 bilhões, tá, dentro da sua economia, e foi um dos países que primeiro, né, que praticamente se antecipou às normatizações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e criou sistemas de prevenção, expandiu o sistema hospitalar, expandiu o sistema de atendimento e de teste de pessoas que poderiam estar contaminadas, junto com a Coreia do Sul, inclusive. Ou seja, a Alemanha se antecipou ao fato e conseguiu diminuir os impactos. A Alemanha, para quem não está observando,
é um exemplo incrível de país que está conseguindo minimizar bastante a curva de contágio e de mortalidade dentro do seu país, ao contrário de Espanha, Itália, a China no começo e agora Estados Unidos, inclusive, que se tornou o novo epicentro da pandemia internacional, tá bom? Fernando, e no caso do Brasil, o que é que nós temos feito aqui no governo brasileiro para minimizar os impactos, para mitigar os efeitos dessa crise e para tentar segurar a economia e a saúde pública dentro dessa situação pandêmica e epidêmica nacional e internacional? O Brasil, pessoal, tá? Tem tomado ações econômicas com o Paulo Guedes e foi muito criticado no começo da pandemia porque o Paulo Guedes literalmente defendeu abertamente em público, em redes sociais e dentro do Congresso a antecipação de reformas sociais e econômicas, coisa que irritou o Congresso brasileiro, que incomodou o Congresso brasileiro, porque de fato as reformas econômicas têm impactos a longo prazo, no caso, longuíssimo prazo. Você gera reformas, gera confiança internacional de investimento, estabilidade, mas isso a longo prazo, né? O Rodrigo Maia, por exemplo, criticou muito o Paulo Guedes, porque deu a sensação que ele não estava preocupado com a parte interna do Brasil, com a parte populacional, a parte que ia sentir o impacto direto, com desemprego, com desalento, tá? Com medidas fiscais que não renderiam praticamente nenhum impacto econômico, e aí ele foi criticado. Dentre as medidas que ainda estão sendo analisadas, e algumas já foram aprovadas, temos também aí a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, além de uma provável liberação do FGTS mais uma vez pelo governo, através dos bancos, né, estatais, para liberação também de verba e crédito, pessoal, tá? Essa ideia do FGTS ser liberado de novo pode gerar efeitos, inclusive, reversos, como alguns economistas têm salientado. Você pode liberar crédito demais, só que a gente não pode esquecer que as pessoas não estão nas ruas, as lojas não estão abertas, não temos um fluxo de consumo imenso. Então, baratear preços, estimular consumo, pessoal, tá? Liberar crédito, agora não é uma função que vai ter impacto. Praticamente o consumo está zerado no Brasil, a produção está em nível baixíssimo, tá? A demanda, a oferta também estão em baixas demandas, em baixas procuras, então a gente não tem ainda uma necessidade do comércio, tá? Sofrer esse primeiro impacto. Por enquanto, os economistas dizem que o correto a se fazer é literalmente, pessoal, estimular verbas para o trabalhador e para micro e pequenas empresas, que elas são responsáveis por mais de 60% do PIB brasileiro. Depois, a próxima etapa, estímulo ao comércio, que é para que a economia continue girando e, de fato, a gente consiga sair aos poucos de uma crise, de uma recessão, que já se dá praticamente como fato consumado. Uma outra medida, pessoal, que foi aprovada pelo Congresso brasileiro, foi aprovada pelo governo brasileiro, é o famoso, como está sendo chamado pelos jornais, o Corona Voucher, né? Que é uma renda básica populacional que antes tinha sido sustentada pelo governo em torno de R$ 200 por 3 meses, o que gerou também uma série de críticas, que de fato o valor é irrisório, pessoal, tá? O impacto desse auxílio seria praticamente nulo, e depois refez o cálculo, no Congresso conseguiu, através de analistas, subir o cálculo para R$ 600, e essa renda vai ser paga para pessoas, né, acima de 18 anos, que não tiverem, pessoal, tá? Renda fixa salarial, ou seja, não forem contratados de acordo com a formalidade do emprego pela CLT, que forem também informais, microempreendedores individuais, né, o MEI, que a gente chama, e para pessoas que recebem, por exemplo, o Bolsa Família. Quem não vai receber esse auxílio são pessoas que já recebem algum tipo de renda, tá, auxiliar, ou recebem, por exemplo, algum tipo de seguro-desemprego. Essas pessoas estão excluídas daí. Mães que cuidam dos seus filhos vão receber também uma verba de R$ 1.200 para que continue sustentando seus filhos, suas filhas, em situação de crise que o Brasil já está praticamente antecipando. Alguns dizem que por 3 meses é uma grande falha do governo, porque a crise vai se estender por até mais ou menos 11 a 12 meses, um ano, por exemplo, tá bom? Então, a medida que foi aprovada agora é a renda de R$ 600 por pessoa, né, dentro de situações familiares, e vai ser esticada por 3 meses, vai ser aprovada por 3 meses. É uma situação que, de fato, é controversa, gera pontos positivos e negativos. Um ponto negativo que eu gostaria de salientar para vocês é que um dos critérios que a nova emenda propõe é de que pessoas que em 2018 tiveram rendimento acima de R$ 25 mil, por exemplo, tá? 24.800 alguma coisa, na verdade, elas não podem receber esse benefício, o que é um grande equívoco, porque as situações econômicas mudam muito ao longo do tempo, tá? E 2018, pessoal, é praticamente 2 anos atrás, tá? Bem se falando. Ou seja, pode ser que em 2018 a minha condição financeira fosse mais ou menos boa, e hoje, em 2019, 2020, seja péssima. Então, hoje eu solicito isso porque eu preciso. Mas o governo criou essa emenda que foi muito criticada também dentro do projeto, além de que gerou-se um primeiro momento de crise por o governo ter sugerido R$ 200, depois
haver a possibilidade de R$ 600 para que as pessoas recebessem em casa por até 3 meses. Outra coisa interessante, tá? Além do Corona Voucher, como está sendo chamado pelos jornais, são as medidas emergenciais. O governo hoje trabalha, pessoal, tá? Com a média de 700 bilhões, tá? De investimento, tanto na saúde, na estrutura sanitária, na estrutura social brasileira e no investimento hospitalar, que é uma coisa muito importante. Diversos analistas falam que, em meio a crises, nós aprendemos que nós precisamos criar estruturas básicas. Bill Gates já tinha falado há anos atrás, numa palestra, que nós não estamos prontos para passar por uma crise viral, uma crise de pandemia global que afete a economia. A gente não tem estrutura sanitária, não temos saneamento básico, não temos estrutura hospitalar global, não temos sistemas públicos de saúde. Uma das características muito levantadas em épocas de crise é a importância do Estado. Se vocês forem observar, não um Estado forte ou um Estado zero, pessoal, mas um Estado regulador, um Estado presente que possa colaborar com a economia quando solicitado. Esse momento é muito importante para a gente ressaltar que grandes liberais, grandes neoliberais, inclusive conservadores, estão levantando a importância da intervenção estatal na economia para assegurar as economias internas e externas globais, inclusive com intervenção de fundos monetários internacionais e de agências globais de recursos. O que é interessante. No Brasil, por exemplo, o SUS, pessoal, tá com o Sistema Público de Saúde, ele é financiado pelo Estado através dos impostos e ele está sendo de vital importância para o combate à expansão dessa pandemia. Ele não é o ideal, ele não é o melhor do mundo, ele não é o mais perfeito, mas ele está sendo vital. Sem ele, estaríamos em situação pior. Exemplo, por exemplo, é osso, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. A exemplo, os Estados Unidos, né, que tiveram uma grande demora em notificar os testes de coronavírus por conta de um sistema privado que o teste custava muito caro. E aqui no Brasil, o primeiro passo dos testes foi gratuito, tá? E continua sendo, inclusive, pelo Sistema Público de Saúde. Além do que, para a gente finalizar, outras medidas estão sendo levantadas, né, ventiladas a nível internacional. Algumas curiosas é a impressão de papel moeda por vários governos para que as pessoas recebam verba financeira, né, dinheiro, literalmente, crédito, para comprar quando a situação de isolamento social for retraindo. Pouco a pouco as lojas forem abrindo, as fábricas forem voltando, a economia poder andar com a retração de intervenção estatal. Ou seja, o governo imprime dinheiro com seus bancos nacionais e libera essa verba para consumidores e médias e pequenas empresas para que elas possam criar um caixa de capital rotativo e que para o consumidor possa também comprar e gerar, assim, a rotatividade econômica. Curioso. Se levanta também a ideia do novo New Deal, né, a redundância da expressão, que sabe que o New Deal é o novo acordo, o novo acordo, o que seria interessante para a regularização de práticas econômicas internacionais, inclusive uma nivelação de economias internacionais. Essa proposta tem, claro, sido criticada pela China e pelos Estados Unidos, que já sentem os impactos dessa crise. A China, por exemplo, está vivendo a retração na sua economia de que muito tempo não acontecia, que em décadas não acontecia, e os americanos, Donald Trump já avisou que sabe, tem certeza que a recessão vai chegar, ela vai bater, a recessão econômica, e o PIB americano, a maior economia do mundo praticamente, vai sentir os efeitos disso e, consequentemente, todos nós vamos sentir. Hoje, as agências internacionais de economia já trabalham com a média de retração de 2% do PIB internacional, o que é um grande impacto, pessoal, tá? É um dos maiores casos de recessão. No Brasil, por exemplo, a gente pode entrar numa situação de recessão e crise que não se via desde a média histórica de 63 e da crise do governo Collor. Ou seja, olha o tamanho do impacto que nós podemos passar dentro do coronavírus, que, mais uma vez, não é uma crise financeira, é uma crise de saúde, é uma crise viral, uma pandemia, tá bom? E para a gente fechar, uma das últimas interferências, né, no Brasil, propostas aí pelo governo, é a criação do crédito bancário, a criação de uma intervenção estatal do BNDES, tá, através do Banco Nacional de Desenvolvimento, para que os bancos particulares possam liberar crédito para as empresas e, assim, fazer a manutenção dos empregos, manter a economia praticamente estável, sem retrações, e, assim, segurar a economia. Torço que nós passamos por isso muito rápido, tá? Que a gente possa, de fato, passar por isso. Mantenha o seu isolamento, sigam as recomendações da ciência, parem de inventar besteira, tá? De que não, o isolamento vertical. Depois eu faço uma postagem para vocês sobre o diabo do isolamento vertical, que é uma teoria sem base empírica, tá? Não tem base experimental, não se tem comprovação de nada disso. Inclusive, as análises que estão sendo feitas a respeito disso mostram que ela vai ser um fracasso, mas tudo bem, não se testou isso em lugar nenhum. Inclusive, o prejuízo que isso pode causar é o dobro, mas tudo bem. Vamos analisar isso depois em outro vídeo. Muita gente responsável está divulgando, mas a Itália é menor que não sei o quê, que o país é frio e papapá. Informação errada, desinformação, na verdade,
corta isso, pessoal, procura informações científicas, procura pessoas que podem te ajudar com conhecimento científico, conhecimento real, tá? Que isso é muito mais prático, muito mais válido e vai nos ajudar muito mais quando isso tudo passar. Então, vejo vocês depois. Lembra de curtir, comentar o vídeo, compartilhar com todo mundo e a gente se vê depois. Abraço!